Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade em Gabriel Menino jogando no México e Gabigol, informação exclusiva, ele foi sondado nos últimos dias por um clube saudita. Preciso te atualizar sobre São Paulo e Ferrarese e esse papo de que Lucas Prato pode acabar parando no Vasco. Fala ainda sobre a venda polêmica do Corinthians, Pedro vai jogar no Zenit, mais um atleta do Timão a se mudar para a Rússia. Para completar as últimas do mercado, jogo do ano para o Atlético Mineiro, fala ainda sobre Jorge Jesus. Ele é candidato a substituir o Luiz Castro caso o português deixe mesmo o Botafogo. Tem ainda informação do Cruzeiro, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, ESPN, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando sobre as informações que eu prometi antes. Só dizer que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a patrocinadora oficial do Botafogo. Estou mostrando na tela os jogos dessa terça-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Atlético Paranaense e Alianza Lima, vou de Furacão. Tem Fluminense e Sporting Cristal, vou de Flu. Esses dois jogos com previsões bem tranquilas. Libertad e Atlético Mineiro é um joguinho mais complicado, estou indo no empate. Tem ainda River Plate e Strongest. Libertadores da América, o River é muito favorito. Já na Sul-Americana, o São Paulo possivelmente com time em reserva recebe o Tigre e é favorito. O jogo mais complicado de palpitar é esse Fortaleza e Palestino na casa do Palestino. Os dois times já classificados para a próxima fase e o Fortaleza já sabe que será o primeiro. Talvez um Fortaleza reserva, estou indo de empate. Para participar na Parimatch você já sabe, né? Só clicar no link que está no comentário fixo. Você vai fazer seu cadastro e vai colocar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Tiquinho Soares. O artilheiro do Brasileirão tem números espetaculares no ano. 21 gols e 6 assistências em 30 partidas, ou seja, o cara tem 27 participações em gol em 30 jogos disputados. Quero contar que torcedores do Santos se encontraram com Lucas Pires e Natan numa balada em Santos e o clima ficou péssimo, o Peixe em péssima fase e esses caras foram para a balada, torcedores não gostaram e fizeram uma série de ameaças. Quero contar ainda que o Atlético Paranaense só precisa vencer hoje para confirmar o primeiro lugar do grupo, algo que só aconteceu uma única vez nas participações do Furacão na Libertadores, foi no ano de estreia em 2000, quando o Atlético terminou a fase de grupos em primeiro. Em outras 5 oportunidades, o Atlético passou em segundo e em 2 oportunidades acabou eliminado. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Bayern de Munique fez oferta oficial para a contratação de Harry Kane, do Tottenham. O atacante inglês já topou se mudar para a Alemanha, falta um acordo entre os clubes. A primeira oferta de 70 milhões de euros foi recusada, o Tottenham está pedindo 100 milhões de euros. Para completar, Roberto Firmino vai ganhar 20 milhões de euros por temporada num contrato que só termina em 2026 para jogar no Al Ahly da Arábia Saudita. Isso equivale a mais ou menos 8 milhões e 600 mil reais por mês até a temporada de 2026 e ainda tinha gente imaginando que ele poderia pintar no Brasil. Bora falar agora sobre reforços no Cruzeiro. Raposa que está perto de fechar com o Lucas Silva, seria a volta do volante, que já jogou no Cruzeiro, no Real Madrid e atualmente está no Grêmio. Por lá ele ganha 450 mil entre salários, direitos de imagem e luvas, está fora dos planos do Renato Gaúcho e foi oferecido ao Cruzeiro. O Lucas tem feito enorme esforço para que esse negócio aconteça e o martelo deve ser sacramentado nas próximas horas. Pode ser por empréstimo, pode ser em definitivo, isso ainda estava sendo definido. Mas não para por aí. O Cruzeiro tentou nos últimos dias a contratação por empréstimo de Léo Cittadini do Atlético Paranaense, formação do Samuel Venâncio. Fui checar com uma pessoa do Furacão, a pessoa disse que não tem a mínima chance desse negócio acontecer, especialmente porque o Cruzeiro quer por empréstimo e gratuito. Cittadini não é titular, mas é uma peça importante. O Furacão deu risada da sugestão cruzeirense. Outro negócio que pode sair, mas é complicado por causa da grana, diz respeito a Bruno Henrique. Volante que já passou pelo Corinthians, pelo Palmeiras e pela minha Portuguesa, não terá seu contrato renovado no Al Ittihad, ou seja, está de saída da Arábia Saudita. Até estou tentando contato com ele para trazer mais novidades. O que eu posso contar é que o Cruzeiro fez uma sondagem na tentativa de contratá-lo, mas a pedida do Bruno Henrique para clubes brasileiros está na casa dos 800 mil por mês, exatamente o dobro do teto estabelecido por Ronaldo Fenômeno para a Raposa em 2023. Quero te falar agora sobre o Corinthians. O presidente do Duílio Monteiro Alves está sendo muito cornetado nas redes sociais. Tudo por causa da venda do Pedro para o Zenit.
negócio está praticamente sacramentado, deve ser anunciado nas próximas horas. Menino de só 17 anos de idade vai se mudar para a Rússia a partir de fevereiro do ano que vem, quando completar 18 anos, negócio na casa dos 9 milhões de euros ou 47 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Torcida do Corinthians entendendo que esse valor é muito baixo por alguém que joga na seleção sub-20 e que tem enorme potencial. Importante lembrar que o Corinthians tem feito uma série de negócios ruins com o Zenit. O maior deles foi a aquisição do Yuri Alberto por 50% dos direitos econômicos. O Zenit manteve 50% e ainda pegou nessa negociação todos os direitos econômicos do Robert Renan, todos os direitos econômicos do Duqueiroz e 60% do Mantuan. Nos últimos dias, o clube russo também pagou só 2 milhões de euros para adquirir os outros 40% que ainda pertenciam ao Mantuan, ou seja, o Corinthians perdeu todos esses jogadores, tendo embolsado apenas 11 milhões de euros e ficado com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Presidente do Willian Monteiro Alves tem se esforçado ao máximo para entrar na seleta galeria de piores presidentes da história do clube. E você, que pensa sobre Duílio e companhia, use espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o jogo do ano do Atlético Mineiro. Galo, que é dono do terceiro maior investimento do futebol brasileiro na atualidade, pode ficar praticamente sem temporada caso tropece contra o Libertad nessa noite. O jogo é no Paraguai e o Atlético se classifica até com derrota por um gol de diferença. É que o Atlético tem 9 pontos, o Libertad tem 6. Se o Libertad vencer por um gol, ambos ficam com 9, mas o Atlético ainda segue à frente. Qualquer vitória por 2 ou mais gols do time paraguaio e a classificação do Atlético estará eliminado da Libertadores. E esse é o drama, porque é um Galo que já perdeu, já caiu fora da Copa do Brasil, é um Atlético que está 11 pontos atrás do Botafogo no Campeonato Brasileiro, muito difícil uma recuperação. Se também não tiver a Libertadores, vai ter como última tábua de salvação a possibilidade de título na Sul-Americana, que é um torneio muito menor do que aquilo que se previa, imaginava e gastava para a temporada de 2023. Então, um jogo fundamental para as pretensões do Atlético, em meio ao processo de SAF, em meio a salários atrasados, em meio a uma série de problemas com os quais o Atlético convive há bastante tempo. A passagem à próxima fase assegura ao Atlético quase 6 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol para todos os times que alcançam as oitavas de final. Se vencer o Libertad, o Atlético ainda fatura 1,5 milhão de reais. Você sabe que existe um prêmio de $300 mil por vitória para cada time na fase de grupos da Libertadores da América. Você tem palpite para Atlético e Libertad? Eu acho que o Atlético passa de fase, mesmo sem vitória lá no Paraguai. Bora falar agora sobre o Botafogo, com uma péssima notícia. Luiz Castro cada vez mais distante do Botafogo e com uma sondagem, uma perspectiva de Jorge Jesus. Vamos começar pela ordem cronológica. Cada vez mais gente na imprensa internacional cravando que Luiz Castro já aceitou a proposta do Al Nassr. Nessa segunda-feira rolou uma reunião entre o Luiz Castro e os representantes do Botafogo. O Fogão fez algumas melhorias numa proposta de renovação do contrato, mas não parece ter sido suficiente. Pelo menos o Luiz Castro até agora não aceitou a oferta de renovação do Botafogo. Isso porque ele tem em mãos uma proposta para ganhar mais de 80 milhões de reais por ano no Al Nassr. Contrato de 2 temporadas, ele foi um pedido do Cristiano Ronaldo. Tudo se encaminha para que ele fique à frente do Botafogo até o jogo desse meio de semana contra o Magallanes, partida que encerra a participação do Botafogo na fase de grupos da Sul-Americana. Se o Botafogo golear, terminará em primeiro nessa fase de grupos e irá direto para a fase de mata-mata da Sula. E é mais ou menos nesse contexto que o Luiz Castro pretende se despedir do Botafogo, como líder do Campeonato Brasileiro e líder do seu grupo na Sula. Quem que pode substituí-lo? O Botafogo assegura que já tem alguns nomes mapeados. E o Renato Maurício Prado, que é colunista do UOL, afirmou nas últimas horas que Jorge Jesus está nos planos do Botafogo. Seria um dos alvos. JJ, que tinha o sonho de treinar a seleção brasileira, essa hipótese está descartada. O Brasil já tem um acordo com o Carlo Ancelotti. JJ, que tem uma oferta oficial para ser treinador da seleção da Arábia Saudita, mas está ganhando tempo, ainda não foi oficializado como novo comandante da seleção saudita. Você gostaria? E eu acho que seria um golaço do Botafogo. Perde o Luiz Castro e contrata o Jorge Jesus. Imagina o torcedor do Flamengo, como é que ficaria vendo o técnico que fez tanto sucesso pelo Fla jogando ou trabalhando num rival. Enfim, seria um baita golaço do Botafogo, mas acho esse negócio extremamente difícil. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo deixar você super bem informado, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo e Ferrarese. Contrato do zagueiro venezuelano se encerra agora. Nessa sexta-feira ele está emprestado pelo Grupo City ao São Paulo até 30 de junho. Não há um martelo batido,
mas tudo se encaminha para que o Ferrarese termine seu processo de recuperação de uma cirurgia no São Paulo. Ele vai precisar de mais pelo menos 45 dias para estar liberado a jogar. Passou por cirurgia, está na fase de transição, que é aquele momento em que você deixa o departamento médico e passa a fazer trabalhos iniciais no campo. A recuperação dele ainda demanda pelo menos mais 1 mês e meio. E é diante desse cenário que o São Paulo trabalha com o Grupo City a possibilidade de uma permanência mais longa. Se dependesse do São Paulo, Ferrarese ficaria por empréstimo até dezembro do ano que vem, isso está descartado. O Grupo City preferiria vender o Ferrarese ao São Paulo. A tendência hoje, a poucos dias do fim do contrato, é que esse vínculo seja estendido até dezembro para que ele possa terminar o tratamento e eventualmente ainda reforçar o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro. Notícia que pode ser importante, levando em consideração a chance de Beraldo ser negociado na metade do ano. São Paulo também gostaria, diante do insucesso por um empréstimo até dezembro do ano que vem, de fazer um empréstimo com obrigações de compra. Se o Ferrarese bater algumas metas, ele teria parte dos seus direitos econômicos comprados. Não há uma definição, assim que surgir qualquer coisa, a gente vai informar vocês. Beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Quero contar para vocês sobre Lucas Prato e também sobre a vitória suada, mas muito importante do Vasco contra o Cuiabá. Começando pelo reforço ou pelos reforços, né? Na vitória do Cuiabá contra o Cuiabá por 1-0, o Vasco tinha em uma das tribunas o Serginho e o Maicon, que são dois reforços garantidos, o Serginho atacante, o Maicon zagueiro. O Cruz Maltino também tem tudo acertado com o Guilherme Medel. O chileno é esperado nas próximas horas no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruz Maltino. Vasco que também pode contratar Lucas Prato, pelo menos essa foi a especulação da segunda-feira nas redes sociais. Prato, que já jogou no Atlético Mineiro, no São Paulo, rescindiu seu contrato no Vélez. Ele está completamente livre no mercado. 35 anos de idade, não vive a melhor das fases. Na atual temporada, 21 jogos, só 3 gols e 1 assistência. Vinha sendo mais reserva do que titular, não marca gol há quase 1 mês. O nome foi sugerido ao Vasco da Gama. O Vasco respondeu que não é uma prioridade a busca por centroavante. O Vasco, por exemplo, dá prioridade hoje para a contratação de um meia, de um camisa 10 que pense o jogo. Se eventualmente as condições do negócio do Prato forem muito boas, o negócio pode acabar avançando. Atleta argentino que, para ficar por lá, topa ganhar algo na casa dos 200 mil por mês. O São Lourenço já demonstrou a intenção de contratá-lo. Se vier para o Brasil, certamente o Prato vai exigir uma compensação financeira maior. Sobre Vasco e Cuiabá, vitória por 1-0, gol de pênalti bem marcado, anotado pelo Jair com total tranquilidade, bateu muito bem. Vasco que não vencia desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória foi de 6 para 9 pontos, ultrapassou o América, é o antepenúltimo colocado e está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. O Cuiabá, justamente o adversário dessa quarta-feira, dessa terça-feira, que acabou segunda-feira. O adversário dessa segunda-feira é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, então o Vasco eventualmente com uma vitória e um tropeço do Cuiabá até pode deixar a zona da degola. Bora falar agora sobre Gabigol, informação exclusiva. O atacante do Flamengo recebeu nos últimos dias uma sondagem de um time saudita. Aí você deve parar para pensar, vai dar ruim. Firmino, Benzema, Koulibaly, agora o Luiz Castro, todo mundo indo para a Arábia Saudita diante de ofertas espetaculares. Pois bem, pessoa com quem tive contato, próxima ao Gabigol, que me revelou sobre essa intenção saudita de levar o Gabigol, respondeu da seguinte maneira sobre o que pensa o atacante em relação a essa negociação. Abre aspas. Seria um projeto financeiro para mudar a vida do Gabriel, mas ele não pensa em sair do Brasil agora, fecha aspas. Então a boa notícia para o Fla é que apesar da sondagem, o Gabigol descarta jogar no futebol saudita. Ele entende que o projeto do Flamengo o atende bem hoje e está planejando quando deixar o Flamengo ir jogar na Europa. Ele quer fazer sucesso no lugar onde só encontrou frustração, tanto no Benfica quanto na Inter de Milão. Só queria fazer uma ressalva importante em relação à situação contratual do Gabigol com o Flamengo. O vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. Isso significa que a partir de julho de 2024 ele já vai poder assinar um pré-contrato para deixar o Flamengo de graça. O Flamengo que desembolsou quase 97 milhões de reais para comprá-lo. O Flamengo não pode, em hipótese alguma, deixar para renovar o contrato do Gabigol no último ano. Costuma ser muito ruim e trágico para os clubes que adotam esse expediente de deixar para renovar muito perto do contrato. Os atletas acabam optando por não renovar, até porque em vez de o clube levar uma bolada em caso de negociação, quem leva toda a grana é o jogador. Então, sinal de alerta ligado no Flamengo. Quero fechar o vídeo para contar sobre Gabriel Menino também com uma novidade importante.
O jornalista Leandro Baldaquian, da Rádio Transamérica, trouxe a notícia de que nos próximos dias o América do México deve fazer uma proposta oficial ao Palmeiras para contratar Gabriel Menino. O volante é um pedido do André Jardine, o ex-técnico da seleção olímpica, que trabalhou com o Gabriel justamente na seleção olímpica. Deixou uma ótima impressão o volante palmeirense e seria uma das aquisições, um dos pedidos do André Jardine para a temporada que está se iniciando lá no futebol mexicano. Pois bem, fui consultar uma pessoa do staff do Gabriel Menino. A pessoa assegura que até agora não chegou proposta, eventualmente deve chegar nos próximos dias. Mas não faz parte dos planos do menino jogar no futebol mexicano. Nada contra o futebol mexicano, nada contra o América, mas o projeto de carreira do Gabriel Menino é deixar o Palmeiras para jogar em um clube do futebol europeu. Nos últimos dias, ou semanas, dá para dizer que os empresários do Gabriel Menino têm feito um trabalho de conversas com alguns dos principais clubes do velho continente, até para mudar um pouquinho do entendimento e da compreensão a respeito do Gabriel. Desde que foi convocado para a seleção, ele passou a ser observado e analisado pelos clubes de lá como lateral direito, até porque jogou como lateral na seleção. E o trabalho de formiguinha desses empresários é mostrar que não, que o Gabriel Menino estava improvisado na lateral direita, ele funciona muito bem como volante, tem sido um dos grandes destaques do Palmeiras. Você, torcedor alviverde, não deve se preocupar. Menino não tem a intenção de se mudar para o México, a menos que venha uma proposta estratosférica. A tendência é que ele permaneça no Verdão, a menos que apareça uma proposta da Europa. E eu vou ficar de olho para contar tudo para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!